Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje vou começar a meditar na carta de Paulo aos Efésios. Farei uma série de vídeos a respeito desta carta que é muito linda. Esta carta ela é muito importante. A cidade de Éfeso, ela hoje só resta ruínas da cidade, localizada ali na Ásia Menor, e hoje Turquia. Era uma cidade muito importante no período do Império Romano. Era a segunda cidade mais importante do Império. Ela tinha uma população aproximada de 250 mil habitantes aí no primeiro século. Era uma cidade que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo destinado à deusa Diana, a famosa Diana dos Efésios, ou Ártemis dos Efésios. E essa cidade ela era muito importante, que ela estava ali na costa do mar. E Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, provavelmente ele, não resta dúvida que ele já estava aprisionado em Roma, e ele já tinha escrito aí a primeira carta, que é destinada a Filemon, recomendando o escravo Onésimo. Depois ele escreve a carta aos Colossenses, na igreja que estava em Colossos. E agora ele escreve aqui a carta à igreja que estava em Éfeso. Ele começa com uma saudação aos irmãos, aí até o versículo 3. Depois ele começa a falar sobre as bênçãos espirituais. E ele fala sobre as bênçãos espirituais de Deus, o Pai Todo-Poderoso, versículo 4 até o 6. Depois do versículo 7 até o 12, vai falar sobre as bênçãos de Deus na pessoa do Filho. E depois ele vai falar aí o 13 e o 14, as bênçãos de Deus através do Espírito Santo. E para encerrar este capítulo, o extrato bancário, vamos dizer assim, da vida espiritual em Deus. E Paulo começa desta maneira: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo, ele era um apóstolo é enviado. Ele era um enviado aos gentios pela vontade de Deus. E diz aos santos e fiéis. Aos santos, aqueles que são separados, e aqueles que são fiéis em Cristo Jesus, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E ele prossegue: a vocês a graça, paz da parte de Deus. Então, sempre a graça e a paz, esta graça, favor imerecido, a paz que excede todo entendimento, a paz interior, ela é sempre da parte de Deus. Que o homem por si só, ele não tem paz, ele não tem graça, ele não tem nada. O homem, ele está decaído da presença de Deus. Mas quando este homem é resgatado, ele é redimido, aí sim ele é justificado. Então esse homem passa a ter o favor imerecido de Deus e passa a ter paz interior. Mas essa paz e essa graça, ela é da parte de Deus, nosso Pai. Então agora nós somos filhos de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Então, se Ele é Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nós somos irmãos de Jesus pela fé e também somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. E ele começa o versículo 3 ainda: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em
Cristo. Então Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes, através da pessoa de Cristo. E agora ele começa aqui as bênçãos de Deus, o Pai. Então, porque Deus, então com a bênção de Deus, através do Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que age conforme a sua soberania. Ele diz, porque Deus nos escolheu. Esse aqui, Deus, ele selecionou para si um povo zeloso e de boas obras. Foi Deus quem nos chamou. Diz lá que não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto. Então foi Deus é que nos escolheu para sermos seu povo. Por isso que, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes mesmo de Deus ter criado o mundo, ele na eternidade, ele já havia nos escolhido. Então Deus tem um povo escolhido para ele, de acordo com a sua soberana vontade, para sermos, antes da criação do mundo. E este povo que Deus escolheu tem uma característica peculiar, é um povo diferente. Por isso que para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então este povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo é um povo santo, um povo separado. É para sermos isso, santo, separado, irrepreensível, que não tem ponta para se pegar. A palavra irrepreensível é de origem, uma palavra grega, que quer dizer aquilo que não tem ponta para pegar. É aquela pessoa que, quando você olha para ela, você não encontra nada que possa acusá-la. Versículo 5, ele diz, em amor nos predestinou, ou seja, declarar previamente. Deus, ele nos contemplou antes, ele nos chamou primeiro. Por isso que Deus nos predestinou, ou seja, é declarar premeditadamente, ou antes que acontecesse. Em amor, então por amor, Deus nos predestinou para sermos adotados. Então, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por isso, nós não tínhamos mais a graça de Deus. Nós éramos filhos da ira. Certa vez Jesus disse assim, olha, vós tem por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade de vosso pai. Isso aqui no pai, no que se diz respeito a fazer a vontade. Então, no que se diz respeito a fazer a vontade, Deus não era o nosso pai, porque nós não fazíamos a vontade dele. Mas ele, em amor, nos escolheu, ou seja, ele nos declarou antes, predestinar, para sermos aqui adotados, como o quê? Como filhos. Então agora nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus por meio de uma pessoa, somente de uma pessoa que nós somos declarado filho, nós somos adotados através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso coloca por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então foi vontade do Senhor que nós fôssemos adotados e agora somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E continua ainda, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele coloca aqui a gloriosa graça, é algo que nós não temos condições de fazer. Inclusive o céu não é por merecimento. Se alguém pensa que eu vou para o céu porque eu sou merecedor, você está enganado.
O céu não é por merecimento. O céu é por graça. E é a gloriosa graça de Deus que nos tirou da nossa condição tão pecadora e nos colocou na sua maravilhosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então nos deu a sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E agora aqui, a partir do versículo 7, ele começa a falar sobre as bênçãos de Deus, o Filho. Então, primeiro nós chegamos à conclusão que Deus, ele planejou. A salvação para o homem foi planejada primeiramente por Deus, porque Deus, ele é amor. Depois, esse plano maravilhoso, ele foi executado pelo Filho, é o que nós vamos ver nesse versículo. Vejamos. Nele temos a redenção. Nele quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos o quê? A redenção. A redenção aqui é comprar de volta. Dá a ideia de que alguém foi no mercado escravo e comprou um escravo para a liberdade. Então, é o ato da redenção. É o ato de comprar o escravo e declará-lo livre. Então, nós temos a redenção por meio do seu sangue. De quem? Sangue de quem? De Jesus. Então, por isso que agora, que as bênçãos de Deus através da pessoa do Filho, que é Cristo Jesus. Então, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nós fomos o quê? Resgatados. Nós vivíamos como escravos do pecado. Nós não fazíamos a nossa própria vontade, mas nós fazíamos a vontade do mundo. Agora nós somos resgatados, saímos da condição de escravo, e além de sairmos da condição de escravo, nossos pecados foram perdoados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Novamente aí, graça, favor e merecido de Deus, a qual ele derramou. Foi Deus quem derramou através da pessoa de seu Filho Jesus, derramou sobre nós com toda a sabedoria. Deus fez isso com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou. E agora Deus em que nos revela esse mistério glorioso da salvação. Enquanto Deus não nos revela a sua salvação maravilhosa através da sua palavra, jamais nós caminharemos até o Senhor. Porque nós estamos mortos. Mortos não têm vontade. Mortos não agem. Mortos estão inertes. Por isso que é Deus primeiro o que Ele faz. Ele nos revela. Quando Ele nos revela, Ele nos vivifica. E aí sim nós entendemos o plano maravilhoso da salvação para com o ser humano. Por isso que, e nos revelou o mistério da sua vontade. A sua vontade é que nós sejamos salvos. De acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Através do seu bom propósito. Tudo isso tem um propósito. Deus tem um propósito. E esse propósito, ele foi estabelecido em quem? Em Cristo Jesus. Isto é, de fazer convergir, ou o seguinte, convergir em quem? Em Cristo, todas as coisas. Então, tudo está apontando, está convergindo para Jesus Cristo. Todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Nele quem? Em Cristo Jesus, porque está falando da pessoa de Cristo. Nele, em Cristo Jesus, nós fomos o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. O plano daquele quem? O plano de Deus. Em Jesus nós fomos escolhidos e predestinados, de acordo com o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então a salvação, ela não começa no ser humano. Na verdade, a salvação, ela começa em Deus, na pessoa
de Deus não é pelos nossos méritos. É justamente pela graça de Deus. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Tudo isso acontece. É única e exclusivamente para a glória de Deus. Agora no versículo 13 e o 14 vai falar as bênçãos de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Veja bem que a Trindade, ela participa em todo esse processo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Primeiro ele fala do selo, que é propriedade. O selo determinava no passado, quando algo era selado, aquele selo significava o quê? Propriedade. Quando a carta é selada, indica que aquela carta tem um dono. Então o selo indica propriedade, que vos salvou, vocês foram selados em Cristo. Então agora nós somos propriedades de Cristo. E quem é que fez esse trabalho? A pessoa do Espírito Santo, que é a garantia. A garantia aqui é um penhor, é um depósito, é como se fosse feito um depósito antecipado, garantindo todo esse trabalho. E que um dia isso vai se concretizar em sua total plenitude quando Jesus vier. Que é a garantia da nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa redenção que fala de uma redenção maior, porque vocês podem ver que ele já falou de uma redenção no versículo 7. Agora ele fala de uma redenção na sua totalidade, na sua plenitude, em que nós seremos libertos deste corpo que ainda tem os resquícios do pecado, ainda tem a natureza herdada do nosso pai Adão. Mas um dia nós seremos livres totalmente deste corpo que nos inclina ao pecado. Por essa razão, desde que ouvi falar da vossa fé, que Paulo agora direciona aos Efésios, ele falou aqui das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade participando de todo esse processo. E agora, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo diz, olha, desde o dia em que eu ouvi falar da fé, do amor, daquilo que vocês estão fazendo aí na cidade de Éfeso, eu estou constantemente intercedendo a Deus a favor de vocês. E o versículo 17 diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Qual que era a intercessão de Paulo para com os irmãos que estavam em Éfeso? Para que Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dessem aos irmãos que estavam em Éfeso que é o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Dele quem? De Deus. Oro também, olha, ele continua orando, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração, aqui está falando da nossa alma. Que a alma de vocês sejam o quê? Iluminados. A nossa alma, que é onde está a sede das nossas emoções, ela tem que ser iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Se ela não for iluminada, nós não entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Os nossos corações, a nossa alma será entenebrecida. Mas quando o Espírito Santo ilumina a nossa alma, aí sim, nós passamos a entender o plano de Deus. E ele diz aqui, iluminados, a fim de que vocês conheçam o que? A esperança para que ele os chamou, para que nós entendamos o propósito para que esse propósito o qual nós fomos chamados. É isso que nós temos que entender. Para que nós somos chamados?
E ele diz aqui, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então essa é a riqueza, esse é o extrato bancário nosso, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nós temos uma riqueza, uma herança através da pessoa de Cristo. Está reservada para nós. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima, então esse mesmo poder, esse poder que ressuscitou Jesus, também fez com que Jesus, o quê? Ele se assentasse à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Parece que Paulo está repetindo o mesmo que está lá em Filipenses capítulo 2. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto está lá em Filipenses capítulo 2. Parece que Paulo ele fala isso novamente aqui, onde que Jesus está acima de tudo. Quando ele foi ressuscitado, ele está acima de todo o principado, todo o poder. Não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Deus o colocou tanto nesta era, Paulo, tanto nesta era como na era que há de vir. Isso que na eternidade, aqui a Eonios, a era que há de vir é a Eonios, a eternidade que há de vir. Tanto nesse período presente que nós estamos nele, que é o período da graça, a dispensação da graça, como na era que virá, que é a eternidade. Então, de todas as coisas debaixo dos seus pés, que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, Cristo ele é o cabeça da igreja e nós, cristãos, fazemos parte do seu corpo. Então, veja bem aí que este capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ela é linda. E é a graça que provê as riquezas, mas é a fé que apropria delas. É isso que o finalzinho aqui está querendo dizer. É a graça de Deus que provê essas riquezas incalculáveis, mas é através da minha fé que eu me aproprio delas. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.